Meus queridos, as imagens são essas aí mesmo. Você acredita que o novo Papa, logo após o ritual litúrgico, sai da missa e vai correndo saborear uma cervejinha geladinha? Sim, cervejinha após a missa. Isso aí não surpreende mais ninguém, nem os católicos mais light, aqueles que só aparecem na igreja católica na missa de Natal ou batizado de sobrinho, conseguiram engolir essa cena. Agora imaginem os católicos mais fervorosos e devotos, aqueles praticantes, vendo o Santo Padre, o Santo Papa virando o long neck, o canecão de chopp com um sorriso no rosto. Como a maioria de vocês, eu também fui batizado na igreja católica quando bebê. Me molharam na pia batismal, sem nem eu saber o meu nome direito, mas diferente de muitos, eu não segui o catolicismo, tá? Eu não fiz catequese, não fiz crisma, muito menos primeira comunhão. Nunca tive contato real com a fé católica. O que eu conheço do catolicismo veio por estudos da religião. Mas graças a Deus, Jesus me chamou ainda criança e me colocou na estrada certa. Hoje eu prego o evangelho não por costume e nem tradição, mas por convicção. Agora, depois da morte do Francisco e a eleição do seu sucessor no conclave, eu alertei aqui em um vídeo. Na estrutura católica, o pecado perdeu peso, virou algo normal. Vocês veem católicos em barzinho, no meio de beberagem, usando roupas indecentes, fumando cigarro. E isso são coisas que os católicos tratam com naturalidade. E eu repito, não existe cobrança real por santidade no meio católico. Não existe um confronto contra o pecado, um incentivo aos católicos fugirem das coisas erradas. Aí vem a tropa católica aqui nos comentários berrando, né? Ah, esse sujeito tá difamando a nossa igreja. Você não vê os padres chamando o povo à santidade? Me mostra 1 em 1000. Porque a maioria dos altares católicos virou um palanque para afagar o pecado. Padre que exige renúncia e santificação virou peça de museu. E o vídeo que você vai ver agora é a cereja da podridão. O padre termina de ministrar a missa e vai encher a cara de bebida alcoólica. Isso não é piada, é uma realidade. Mas antes de eu mostrar essa situação, deixa o teu like nesse vídeo que é muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E você aí, quer sair da pindaíba e da dificuldade financeira? Veja aí na tela, esses valores são comissões que eu obtive através das minhas vendas no mercado digital. São comissões que eu fiz em 7 dias trabalhados, somente 1 horinha por dia com o meu celular. Se você quer aprender a fazer valores iguais a esses ou maiores que esses, fica até o final desse vídeo. Mas agora assista esse vídeo e tire as suas próprias conclusões. Haja nossa querida Socorrinho. Cadê o brinde? Bora fazer o brinde em homenagem a Socorrinho. Meio copo não, bota mais. Porque meio copo é limão. Tá com medo, pai? Muito bem. Viva Deus e Morrucão. Peraí, homem. Um brinde da nossa querida prima, sua professora Socorrinho Fernando. Ô, cavalo. E agora bora cuidar na vida. É por isso que uma cerveja não é pecado. Quando ela entra em mim, porque o que está saindo de mim é uma alegria. Eu quero te servir, sentar na mesa com você, trocar uma ideia, conversar, te agradar um pouquinho, tomar aquele primeiro gole que limpa tudo e dá graças a Deus por mais uma semana de serviço. Tá todo mundo com saúde. Meus amigos, vamos direto ao ponto. A cachaça mata, a bebida alcoólica mata mesmo. Mata no volante, mata na esquina, mata de cirrose no fígado, mata no casamento, mata a dignidade de quem um dia teve nome e mata principalmente no espírito. Quanta gente boa, empresário de bem, pessoas sucedidas que hoje estão na sarjeta por causa da cachaça. Quanto pastor, inclusive ancião da CCB, onde eu congrego, que hoje está na cachaça, caído pelas calçadas. Aí vem sempre alguém tentando justificar. Mas irmão Carlos, na Bíblia não diz que beber é pecado. Está escrito apenas que não é para se embriagar. E Paulo ainda mandou Timóteo tomar um golinhozinho de vinho. Tá bom, vamos ser honestos. A Bíblia realmente não diz que tomar um gole é pecado. Mas ela condena os beberrões com toda a clareza e deixa bem avisado que quem bebe até cair não entrará no reino dos céus em 1 Coríntios 6,10. Aí eu te pergunto, se você sabe que o álcool vicia, destrói, enfraquece o juízo da cabeça, causa tragédia, desgraça, você vai brincar com isso como se fosse uma água com gás? Tem gente que se gaba de beber socialmente, como se isso fosse um selo de maturidade. Mas deixa eu te dizer, o social de hoje vira o vício de amanhã. O álcool é traiçoeiro e o problema não é só a embriaguez. É o caminho que você aceita trilhar quando você decide brincar com uma coisa que tem potencial de destruição. O álcool entra com um sorriso e sai levando o teu casamento, a tua dignidade, a tua consciência.
E pior, leva a tua alma se tu não vigiar. A pessoa sóbria pensa, a pessoa bêbada tropeça, fala o que não deve, se mete até em confusão por causa do álcool. Faz coisa bêbado que nunca faria se estivesse sóbrio e depois diz que foi o efeito da bebida. Pois é, efeito do veneno que você mesmo engole. Um copo aqui, uma taça ali, e quando você menos percebe, o Espírito Santo já saiu, a vergonha já sumiu e o diabo já tomou o controle do teu corpo. E o mais hipócrita é ver que dentro das próprias igrejas, especialmente no catolicismo, existe uma conivência absurda com o álcool. É missa pela manhã e cervejinha pela tarde. O sacerdote que deveria estar sóbrio já está de taça na mão. Mas vamos ser francos, um homem cheio de cachaça faz coisas que nem o diabo duvida. Xinga, agride quem não merece, se mete onde não é chamado. E tudo isso porque diz que tem controle. Mas me diga, se você sabe que algo tem o poder de destruir vidas, viciar mentes e ainda por cima colocar a tua alma em risco eterno, você vai continuar defendendo o tal de beber socialmente? Vai continuar flertando com a perdição do rótulo bonito da bebida social? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6,12 que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. A pergunta que você precisa responder é simples: vale a pena manter um gole e perder a eternidade? Padre, como é a relação missa e cerveja? Pode beber uma cervejinha depois? Pode. Deve. Meu filho, pode beber antes, durante e depois. Cerveja traz alegria. Jesus também traz alegria. Amém? Amém. Aqueles que for pra roça trabalhar, se puder beber, só uma lapadinha de cana beba, porque se é uma caranguejeira, uma cobra, um mosquito do mato, ferroar, não acontece nada, né? Tem que diz, não é pecado beber, não, pecado é roubar e falar mal da vida dos outros. Cachaça é do começo do mundo, não é pecado. Beba só uma lapadinha, hoje já bebi 1 litro hoje, vou mentir, então normal, tranquilo. Valeu, saúde e paz a todos. Mas agora pensa comigo aqui, meus irmãos. Imagina uma pessoa que luta contra o alcoolismo, alguém que vive travando uma batalha interna para abandonar a bebida, tentando se reerguer, buscando um recomeço. Aí ele resolve buscar ajuda espiritual, se volta para a igreja e vai para a igreja católica e entra numa missa com a esperança de ouvir algo que o desperte para a mudança. E o que ele encontra? Um padre que depois de celebrar a Santa Missa vai brindar com uma cervejinha no boteco. Você acha mesmo que esse homem vai sair dali com a força para largar o vício da bebida? Você acredita que ele vai ter estímulo para romper com aquilo que destrói a própria vida? É claro que não, pelo contrário, ele vai dizer, né? Ué, se até o padre bebe, então não deve ser tão errado assim. Pronto. Mais um enganado pelo exemplo frouxo de quem deveria estar no altar para repreender o pecado e não para brindar com ele. Não é invenção não, eu vi com os meus próprios olhos gente saindo da missa direto pro balcão do bar. E vi não foi só uma vez. E se você fizer uma busca rápida aqui na internet, você vai encontrar vários registros de papas, padres, arcebispos, cardeais, tomando uma cervejinha gelada depois da missa. Ou seja, celebram o corpo de Cristo e minutos depois celebram a bebida que destrói o corpo, família e alma. E o povo acha isso bonito, acha social, acha simpático. Mas o que estão fazendo na prática é dar legalidade para a desgraça entrar com liberdade dentro da igreja. E o resultado tá aí, vidas afundadas, famílias em ruínas e um silêncio covarde nos altares e púlpitos. E quando alguém fala, ainda é acusado de atacar a igreja. Mas eu não ataco a igreja verdadeira, eu exponho o que virou o teatro da fé, onde até o altar é regado a chope e espuma. Quer ver? Olha esse vídeo aí e tire as suas próprias conclusões. Eu acabo de receber um presente muito carinhoso da minha amiga Júlia, residente em Areia, que traz para o meu paladar a cachaça Triunfo. O que você talvez não saiba, Júlia, é que o meu tetravô, José Calazâncio Dantas, que tinha alambique em sua fazenda Oiticicas, nasceu aí. Portanto, eu também tenho sangue de areia nas minhas veias. Vou ter a alegria de experimentar aqui, na frente da Casa de Cultura do Caicó, experimentar esse extrato destilado da abençoada cana-de-açúcar. Agora eu digo e recomendo, tudo demais é veneno. Se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba.
Agora, ao beber de forma moderada, você nunca deixe de fazer o brinde que eu sempre faço. Viva Deus e morra o cão, porque quem gosta de tristeza é o diabo, como diz Ariano Suassuna. Um forte abraço, Júlio. É inacreditável, né, meus queridos irmãos e irmãs, mas tá aí na cara. O problema é que pregar a verdade hoje em dia escandaliza mais do que o próprio pecado. A palavra de Deus não mudou uma vírgula e nem vai mudar para agradar sistema religioso nenhum. Tá lá em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós não devemos nos moldar com o estilo de vida desse mundo. O mundo bebe, o mundo comemora o pecado, o mundo vive em função da carne e o crente. O crente é chamado para viver de forma oposta, com a mente transformada, separada, sóbria. Mas hoje o que a gente vê é gente que se diz homem e mulher de Deus com um pé na Bíblia e outro no balcão do bar. E pior, achando isso bonito, achando isso moderno e acessível, humanizado. Para quem ainda tenta relativizar a bebida dizendo que é só um vinhozinho, Provérbios 21, versículo 1 diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que é vencido por ela não é sábio. Simples assim. Não precisa ser teólogo para entender. O vinho provoca a zombaria, a bebida forte gera confusão. E agora imagine alguém que sobe em um altar que representa o que se diz sagrado, ainda se coloca como vigário de Cristo, ou seja, substituto, aquele que deve espelhar Jesus, ir beber e confraternizar nos mesmos ambientes onde se promove o pecado. Porque sim, vigário e vicário tem a mesma etimologia da palavra. Aquele que faz as vezes de outro. Então me diz, Jesus faria isso? Iria tomar vinho com a multidão? Se embriagando num ambiente onde se perde a honra e negocia a alma? A verdade, meus irmãos, é que quem prega o evangelho deveria ser o primeiro a dizer não para o álcool, não para ambiente sujo e para porta larga. Mas quando o altar vira palco e o púlpito se mistura com bar, não se deve estranhar quando o juízo bater na porta. Mas como eu já disse aqui para vocês, e repito sem medo de errar, dentro da Igreja Católica, essa proibição contra o álcool simplesmente não existe. É cada um por si e Deus, se quiser, que os julgue depois. Não existe nenhuma proibição firme, nenhum posicionamento claro contra o consumo da bebida alcoólica por parte do clero. Aliás, em alguns ambientes parece até que beber é parte do ritual. E se engana quem pensa que isso é exclusividade da Igreja Católica. Para escândalo ainda maior, isso também já contaminou parte do meio evangélico. Tem igreja evangélica que você tá lá no culto, né, vê o povo levantando as mãos, cantando aleluia, e minutos depois já estão na calçada com a caipirinha gelada na mão, dizendo que é liberdade cristã. É assim que o povo vai pro colo de Satanás. Vai sentando devagar e sorrindo, achando que tá tudo bem. Quando acordar já tá com a alma afundada e a consciência anestesiada. O próximo vídeo agora é sobre um padre que não tem o menor pudor em dizer publicamente que é massa, é legal tomar uma cervejinha, ainda mais se for bem geladinha. Ele mesmo postou, tá aqui na internet. Então, se foi ele que expôs, é porque não tem problema nenhum em ele ser exemplo de porta larga. Agora você me diga, como que alguém que se diz representante de Cristo na terra, um vigário, um pastor de almas, tem coragem de incentivar o uso de algo que destrói famílias, vicia e mata? Isso aí não é evangelho, isso aí é cilada de Satanás. E o pior, o povo aprova isso. Dá uma olhada nesse vídeo e veja com os teus próprios olhos aonde a coisa foi parar. Assista esse trechinho e tire as suas próprias conclusões. O sacerdote pode beber uma cervejinha e, se for gelada, melhor ainda. Muito massa a sua pergunta, até porque tem muita gente que tem curiosidade. Veja bem, o problema não está em você beber uma cerveja. No meu caso, eu gosto de tomar vinho seco, não é? O problema está como você se comporta diante da bebida. Isso não vale só para os padres, mas para todas as pessoas. O problema é que muita gente que não tem controle sobre si mesmo não consegue ter controle sobre a bebida. Aí o problema está como você lidar com a bebida. Igual a comida. Se você não controla a sua fome ou o seu desejo de comer, você vai pecar pela gula. É ou não é verdade? Então, o problema não está se pode beber ou não, se o padre bebe ou não uma cervejinha, um vinho, no meu caso eu gosto de vinho, mas como a pessoa se comporta diante da bebida. Se ela se embriaga, se ela ficar bêbada, aí é muito paia, aí é pecado sim. Essa conversa aqui, meus irmãos, é o mesmo que você virar para um cara que cheira pó e dizer, olha, o problema não é o pó não, viu? O problema é quando você exagera e deixa a carreirinha te dominar. Isso é um absurdo.
Mas é exatamente isso que muita gente faz quando trata a bebida alcoólica como algo assim inocente. É o mesmo tipo de engano, só que com o rótulo socialmente aceito. Aqui perto de casa mesmo tem um rapaz, gente boa, trabalhador, respeitador, mas é só colocar álcool na corrente sanguínea dele que o inferno se ativa. Começa com uma cervejinha, vai para a caipirinha, mistura com vodka e quando vê, tá fumando pedra atrás de um muro aí. E depois o povo ainda tem coragem de dizer que o problema não é beber, é se deixar vencer pela bebida. Mas quem é que controla o dia que vai ser vencido? Quem é que consegue medir a hora exata em que o copo vira corrente? E o que dizer quando o próprio clero, que deveria ser o exemplo, escancara isso com naturalidade? O Papa Bento XVI era fã de uma cervejinha, tá? E não era um copinho de degustação não, era um canecão de chopp do tamanho de um barril. Aquele tamanho família que desce até o fígado gritar. Aí depois morre de cirrose, o fígado vira mingau e ainda tem gente que quer jogar a culpa em Deus. Agora vem o novo Papa Leão XIV, apareceu fazendo o papelão de tomar a cerveja em público, sorrindo e mostrando para o mundo que isso é normal. Sendo flagrado tomando cerveja na frente das pessoas, sorrindo como se estivesse numa Oktoberfest espiritual. Aí eu te pergunto, se ele toma na frente de todo mundo, no meio do povo, sem vergonha alguma, imagina o que ele não faz longe das câmeras. E para comentar essa cena grotesca, eu vou deixar agora um trecho de um vídeo. Olha, presta bem atenção, assiste aí e tire as suas conclusões. Pode ou não pode o Papa meter uma cervejinha goela abaixo? Veja. E o Papa tomar uma cervejinha? Pode ou não pode? Uma foto do recém-eleito Papa Leão XIV tomando uma cervejinha em Belo Horizonte foi publicada e viralizou nas redes, trazendo muita polêmica. Quer beber só lapada de cana beba? Habemus Papa! Assim que tivemos o Habemus Papa, não demorou muito para que a vida do então cardeal Prevost fosse revirada, nos mostrando sua história, sua caminhada até a eleição do Leão. A exemplo de uma influenciadora que descobriu que o ex-namorado de sua mãe foi eleito Papa de Roma. Diz a moça, é o Bob Prevost da mamãe. Minha mãe já namorou com o Papa. It's Bob Prevost. It's literally Bob Prevost. Ai, mama, que é muito fofo. No Brasil encontraram uma foto do então Papa tomando uma cervejinha em Belo Horizonte. Foi publicada, viralizou e trouxe muita polêmica. Esse também não é o único registro do Papa que toma uma. Também tem registro de Bento com um copo cheio de gela. Mas o que diz a igreja e a Bíblia sobre o Papa beber álcool? Pode ou não pode tomar uma gelada? Viva Deus e morra o cão! Não existe nenhuma previsão legal dentro do direito canônico que proíba o Papa beber qualquer tipo de bebida alcoólica, de forma moderada ou não. Cachaça é do começo do mundo, não é pecado. E ainda que tivesse uma previsão legal que o proibisse de beber, ele pode beber do mesmo jeito, porque ele está acima da lei. No cano 331 diz que ninguém tem autoridade superior ao Papa. Ainda que ele viesse se embriagar nem o seu mandato, ele perderia porque ninguém o pode julgar. Ele não pode ser deposto. A única forma de perder o seu papado é renúncia ou a morte. Beba só uma lapadinha, eu já bebi 1 litro hoje, vou mentir. O motivo pelo qual o cristão não bebe é justamente para evitar a embriaguez, servir de exemplo para aquelas pessoas que infelizmente são escravas do álcool. Como é que eu posso ajudar alguém que é alcoólatra a se libertar do alcoolismo se eu estou com um copo de cerveja na minha mão? Não é coerente. Toda essa polêmica se dá porque algumas pessoas imaginam que o Papa é um homem santo, santidade da forma que entende um católico romano, uma pessoa que não peca mais. Então, sua santidade tomar uma cervejinha é um pecado mortal. Se eles observassem as escrituras, a palavra de Deus, entenderiam que o Papa é apenas o líder de uma igreja. Não deixou de ser homem, não deixou de ser pecador. Peca tanto quanto eu e você. Meus irmãos, não adianta a gente tentar maquiar o erro com um argumento bonito, porque a palavra de Deus já deu a sentença. Está escrito em Isaías 5:11. Ai dos que se levantam cedo para seguir a bebedeira e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Ou seja, Deus não só reprova o álcool, ele também julga quem vive para isso. E aí tem gente por aí, até dentro das igrejas, dizendo: ah, mas o Papa tem que ser um homem do povo, tem que ir pro bar, tem que brindar com a galera. Meus irmãos, o que não falta nesse mundo é gente perdida tentando defender esse tipo de coisa. Você já leu em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Esse versículo é claro como a luz do meio-dia.
Quem flerta com o sistema caído desse mundo está batendo de frente com o próprio Criador. Agora tu me diz, que comunhão tem o santo com o profano? O homem que se diz líder espiritual, substituto de Cristo na terra, porque ele se coloca como vicário. Aí ele senta num bar, bate papo com os bêbados, e é isso aí, evangelismo, meus irmãos? Isso aí é confusão espiritual. Porque a Bíblia, ela não manda só fugir do mal. A Bíblia manda fugir até da aparência do mal, em 1 Tessalonicenses 5:22. Se algo cheira mal, se parece errado, se dá margem para o escândalo, o crente tem que correr léguas de distância. E não importa se é uma latinha de cerveja só para socializar ou se é um gole para não fazer desfeita. Vai nessa, vai agradando o povo do mundo, que no final da linha você vai ouvir do próprio Deus falar para você: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. A palavra de Deus não fala, é quem brinca com fogo espiritual uma hora se queima eternamente. Deixe seu comentário aqui abaixo, o que você achou desse vídeo, compartilhe com familiares, amigos e pessoas das suas redes sociais, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E agora presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Você quer aprender a trabalhar pela internet e gerar renda todos os dias, direto da sua casa, usando apenas o teu celular? Se a tua resposta for sim, então essa é a sua oportunidade. Nós estamos falando de algo sério, honesto, comprovado, e para provar que funciona, tá aí na tela as imagens das comissões que eu recebi só nessa última semana. Tudo isso trabalhando de casa, sem precisar sair, sem patrão na minha orelha e com liberdade de horário. Se você também quer alcançar esse tipo de resultado ou até mais do que isso, chama a nossa equipe agora no WhatsApp, que nós vamos te atender com carinho e te ensinar o passo a passo para você aprender e mudar a sua vida, tá? Não é sorte, é decisão. E essa pode ser a sua chance de virar a chave da sua vida financeira, então não perca tempo. Chama agora no WhatsApp e vem aprender com a gente como fazer dinheiro online. Quem planta esforço, colhe resultados, tá bom? Até amanhã em um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.